Muito bem, sexto ano. Agora nós vamos para a nossa terceira aula da unidade 3 da nossa apostila sobre crescente fértil, Mesopotâmia e Egito. A partir desta aula nós vamos trabalhar as questões culturais tanto de Egito quanto da região da Mesopotâmia. Então nós vamos para os nossos slides. Começando aqui com a cultura, como eu já disse, tratando da religião. Vamos começar com a Mesopotâmia, religião mesopotâmica. Bem, um ponto importante da religião na Mesopotâmia é que o rei das cidades-estados da Mesopotâmia era chamado de Patesi, e além de ser o chefe político, ou seja, de controlar a administração da cidade, de determinar as leis, os julgamentos, as regras, ele também era o chefe religioso. Ele também cuidava da parte religiosa da cidade. E os mesopotâmicos acreditavam que o Patesi, que o rei, era escolhido pelos deuses. Portanto, aquele indivíduo era um rei porque os deuses o escolheu como rei. Isso é muito importante, porque se um deus, essas pessoas acreditam nesse deus, escolheu aquele indivíduo, aquela pessoa como um deus, significa que todas as ações deste rei, tudo que este rei fizer, consequentemente é a vontade desse Deus, ou dos deuses. E aí as pessoas vão ter medo de questionar o rei, porque quando se questiona o rei, automaticamente está questionando esses deuses. E convenhamos, questionar um deus, sobretudo esses deuses dos povos antigos, que eram vingativos e nem sempre trabalhavam em benefício da humanidade, era uma boa ideia. Portanto, dizer que o rei é escolhido pelos deuses ajuda o rei a governar sem ser questionado, e também ninguém questionará a ocupação dele no cargo de rei. Uma outra pessoa não vai querer ocupar o lugar dele como rei, porque para ser rei é preciso ser escolhido pelos deuses. Então isso é muito importante. Uma outra parte que tem que ser bem gravada na cabeça é que essas religiões antigas, e no caso da Mesopotâmia, eles eram politeístas. O que significa isso? Nós podemos dividir essa palavra em duas partes. Poli vem de muitos. Teístas ou teísta vem de theo, que é Deus ou deuses. Politeísta significa vários deuses. Então, na Mesopotâmia, eles acreditavam em vários deuses. E esses deuses, como eram muitos, tinha um para cada fenômeno da natureza. Então, para tudo na natureza tinha um deus. E aqui tem alguns exemplos. Para o sol tinha um deus chamado Shamash. Para a lua era a deusa Sin. Para chuvas, o Enlil. Para fertilidade e guerra, Star. Então aqui tem os principais, mas nós tínhamos milhares dessas divindades. Então para cada fenômeno da natureza ou para cada elemento da natureza, criava-se uma divindade. E eles acreditavam que esses deuses eram responsáveis por todos os acontecimentos da vida, os bons e os maus. Os bons, quando eles estavam satisfeitos, quando eles estavam contentes, alegres, e os maus, quando eles estavam insatisfeitos com alguma coisa, quando eles estavam, enfim, irados com alguma coisa. Por isso que existia, inclusive, aquela ideia de se fazer rituais aos deuses. Eles presenteavam os deuses com alimentos, porque o alimento é o que eles tinham de mais valioso. Mas eles presenteavam os deuses, faziam oferendas aos deuses para tentar agradar a esses deuses. Ao agradar os deuses ficam contentes e, consequentemente, vai trazer boas coisas para eles. Caso aconteça alguma coisa má, alguma coisa de ruim, é porque eles falharam de alguma forma com relação a esses deuses. Enfim, deixaram de fazer alguma coisa que pode ter desagradado a esses deuses, então esses deuses vingam e fazem mal às pessoas. Os mortos, eles acreditavam que, primeiro, eles eram sepultados em vasos de cerâmica, então existiam vasos feitos de argila em que eles sepultavam os mortos,
Em alguns povos, gente, como que funciona esse sepultamento em vaso de cerâmica? Você pode pensar, mas não dá para colocar um corpo inteiro dentro de um vaso. Muitos povos faziam o seguinte, eles enterravam os mortos, mas enterrar os mortos ainda não era considerado o ato final, não era ainda o sepultamento, a última cerimônia que se fazia com os mortos. Eles enterravam, deixavam um tempo enterrado, depois eles iam, desenterravam, retiravam os restos mortais e aí sim colocavam os restos mortais dentro de uma urna de cerâmica. Porque colocar um corpo inteiro dentro de uma urna de cerâmica não era possível. Então era assim que eles faziam, sepultavam na terra, eles enterravam primeiro, esperavam um tempo, depois de decomposto o corpo, retiravam os restos mortais e então colocavam dentro de uma urna de cerâmica, onde ficava registrado o nome da pessoa, enfim, colocavam ali algumas informações sobre aquele morto. Tá certo? Então, uma sociedade em que tem rituais com os seus mortos demonstra que tem uma preocupação com o pós-vida. Isso é sinal de que já é uma sociedade bastante complexa, de que é uma sociedade bastante desenvolvida, tá certo? Uma outra coisa importante sobre os mortos é que eles acreditavam que essas pessoas, o espírito dessas pessoas, permaneciam no mundo. Porém, era invisível, essas pessoas eram invisíveis aos vivos. Então, nós vivos não enxergamos as pessoas que morreram, mas essas pessoas que morreram continuam entre nós no mundo, protegendo, enfim, servindo como um apoio aos vivos. Então, para onde vai... Eles acreditavam para onde que vai as pessoas quando morrem. Continua no mundo entre os vivos, porém os vivos não conseguem enxergar essas pessoas. Agora nós vamos para a religião egípcia. Assim como lá na Mesopotâmia, que o rei era escolhido por um deus, aqui no Egito nós temos algo que é ainda superior. Porque o faraó, ele não é só escolhido por um deus, ele é um deus vivo. Então, os egípcios acreditavam que o faraó era um deus vivo, que era a encarnação do deus Horus. Portanto, segue a mesma ideia do sistema anterior. Se o faraó é um deus, significa que ele tem poderes, significa que ele é superior aos humanos. Portanto, não se questiona uma divindade, tá certo? Então, essa é um diferencial. Não vamos confundir, então. Mesopotâmia, o rei, o Patesi, era escolhido por um deus, mas ele era um ser humano. Já no Egito, o faraó era um deus vivo, era um deus encarnado. E qual seria a diferença do faraó para os outros milhares de deuses que eles acreditavam? É que o faraó em algum momento morreria. Mas aí o deus Oro reencarnaria num outro faraó. Portanto, troca-se aquela pessoa, mas no final das contas é sempre o mesmo que está no poder. É o deus Horus encarnando em corpos humanos. Tá certo? Então é um deus vivo. Então, como eu já disse, desafiar o faraó é igual a desafiar a Horus. E convenhamos, não é uma boa ideia desafiar a Horus. Deuses do Egito, assim como acontecia na Mesopotâmia, controlavam toda a natureza. Tudo o que ocorria na natureza era a partir dos deuses. E aí, como nós falamos dos mortos na Mesopotâmia, aqui no Egito também é bastante importante. Os egípcios têm uma característica diferente dos mesopotâmicos. Os mesopotâmicos, como nós acabamos de ver, os mortos continuavam entre os vivos, porém os vivos não enxergavam. Já os egípcios acreditavam que havia uma segunda vida, uma segunda vida eterna. Porém, nesta segunda vida era necessário ter o corpo da primeira vida. Portanto, se não tivesse mais o corpo da primeira vida, a pessoa não teria como ter a segunda vida. Por isso era preciso preservar o corpo ao morrer.
Nós sabemos que poucas horas depois de morrer, o corpo começa a se apodrecer, ele começa a se decompor. Então, precisavam criar um método para não deixar o corpo apodrecer, para não deixar o corpo entrar em estado de decomposição. Então, eles desenvolveram o método da mumificação. Então existia, nós vamos fazer uma pesquisa depois para saber disso, mas existia maneiras diferentes de fazer a mumificação. Uma maneira mais simples, eles simplesmente limpavam o corpo, passavam alguns óleos, passavam alguns produtos químicos que eles já conheciam, enrolavam em faixas e deixavam lá guardado aquele corpo. Esse era o modelo mais simples e nem sempre funcionava. Então, apesar de se fazer isso, o corpo podia entrar em decomposição da mesma forma. Agora, o modelo mais completo, apenas os mais ricos podiam fazer, que basicamente eles retiravam todos os órgãos internos, desidratavam o corpo, colocavam bastante pó de serra, enfim, qualquer coisa dentro do corpo que pudesse tirar o líquido do corpo, deixava o corpo completamente seco. Depois colocavam também produtos químicos, colocavam óleos, enfim. E por fim eles enrolavam em faixa para preservar o corpo. Estas funcionavam, essas mumificações funcionavam a ponto de que até hoje nós temos vestígios, nós temos ainda esses corpos mumificados. Portanto, ele funcionava. Por que mumificar? Então, para preservar o corpo para a segunda vida. O único órgão que não era mumificado, mas que era retirado, colocado separado, e depois eles colocavam no recipiente e voltava junto ao corpo, era o coração. Por quê? Porque o coração seria útil numa próxima etapa, antes de ir para a segunda vida, que era o Tribunal de Osíris. Então vamos conhecer o Tribunal de Osíris. Quando a pessoa morria, ele ia para o Tribunal de Osíris, ele se encontrava com Deus Osíris. E ali, o coração do morto era colocado numa balança. E era uma balança daquelas antigas de 2 pratos. De um lado, colocava o coração do morto e do outro colocava a pena de um ser chamado Maat. Se o coração do morto fosse mais leve do que a pena, ele iria então para o mundo dos mortos, e esse mundo dos mortos era a segunda vida eterna, que era um lugar de muitos prazeres. Portanto, esse era o objetivo de todos. Mas para isso, o coração do morto tinha que ser mais leve do que a pena de Maat. Agora, se o coração do morto fosse mais pesado do que a pena de Maat, o coração seria devorado e aí ele seria impedido de voltar ao corpo. Portanto, ele não conseguiria ter a segunda vida. Por isso, se alguém, por exemplo, morresse numa guerra, em alguma situação em que o coração fosse dilacerado, que, enfim, tivesse fosse atingido no coração, é porque essa pessoa foi amaldiçoada e, portanto, ela nem teria direito ao julgamento para a segunda vida. Portanto, é preciso ter o coração para que seja julgado e ver se ele iria para a segunda vida ou não. E aí reforça o porquê a necessidade de mumificar os corpos. Um outro detalhe importante é que as pirâmides, as famosas pirâmides do Egito, serviam como túmulos para os faraós. Então, aquilo não é uma residência, aquilo não é um templo, aquilo é um túmulo, tá certo? Aqui nós temos a imagem das 3 maiores pirâmides do Egito. As pirâmides de Khefre, Kelpos e Miquerinos são as 3 maiores, e são as mais famosas também. Então não passam de túmulos para esses faraós. E para encerrar essa aula, nós temos aqui uma imagem do Tribunal de Osíris. E aqui vocês podem observar, nós temos então a balança da verdade. Então é esse modelo de balança em que nós temos aqui 2 pratos. De um lado vai o coração, do outro lado vai a pena. Então, o coração tem que ser mais leve do que a pena para que o morto possa ir para a segunda vida. Nunca o contrário, tá certo? Então, aqui nós encerramos a nossa segunda aula e na próxima aula nós continuaremos tratando de cultura, mas vamos tratar de leis, vamos tratar da escrita desses povos.